Daniel, profeta vencedor. Daniel, amado santo libertador. Daniel. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista da família missionária comboniana. Hoje está conosco Patrícia Teixeira Santos. Patrícia é professora associada de História da África, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e é pesquisadora. Ela é professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, colabora com o Centro Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto, em Portugal, com o Laboratório As Áfricas no Mundo, do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Bordeaux, na França, e o Departamento de Estudos Africanos da Universidade de Delhi, na Índia. Então, uma mulher com projeção mundial e com muitas experiências que, inclusive, hoje irá compartilhar conosco, a partir de um tema muito querido por todos nós. Ela como historiadora, eu como religioso. Hoje conversaremos com vocês sobre a figura de São Daniel Comboni. Bem-vinda, Patrícia, bem-vinda entre nós. Eu agradeço muito essa acolhida excelente, obrigado, Padre Dário, por essa oportunidade, e no que eu puder colaborar aqui com as respostas, pode contar comigo, pode fazer seus questionamentos. Muito bem, se prepare, já temos umas perguntas bem difíceis. Para quem nos escuta, é só recordar que esse diálogo pressupõe já um conhecimento mínimo da figura de São Daniel Comboni. Para quem queira eventualmente aprofundar a sua biografia, conhecê-lo nos tratos mais básicos de sua história, aqui embaixo vamos apresentar alguns links, alguns materiais para aprofundamento. Mas é por isso mesmo que o diálogo com Patrícia, aproveitando um pouco da tua experiência, já vai adentrar algumas características mais específicas deste santo que marcou a história missionária do século XIX, quando ele viveu. Veremos contigo, Patrícia, que é um século particularmente desafiador para a história da Igreja, para a história em geral da Europa, numa relação colonial e escravagista com o continente africano. A primeira pergunta que te faço, de fato, um pouco para entrar neste tema, retoma um comentário que tu tinha feito conosco. Tu nos dizia que, ao mesmo tempo, Comboni era um homem profundamente inserido no seu tempo, na sua época histórica, mas também tinha uma visão missionária diferente daquela de outros setores da igreja ou de outros testemunhos missionários. Então, queria que nos explicasse um pouco isso. Então, eu agradeço, Padre Dário, mais uma vez a oportunidade. Eu acompanho a produção e a história dos combonianos há 29 anos. Esse ano vai fazer 30 anos que temos diálogo. E como eu desejava muito adentrar nos estudos africanos, eu optei em fazer, tinha muitos caminhos para se entrar nesse estudo, e eu optei através das histórias missionárias por vários fatores. Primeiro, porque os missionários têm uma permanência mais alongada que muitas outras estruturas estrangeiras que estiveram presentes no continente africano. Segundo, porque há uma produção epistolar, há uma produção documental dos missionários, que, claro, deve-se haver a crítica documental, deve-se fazer a leitura do que está presente, do que está ausente e dos objetivos da missão católica no contexto do século XIX. Porém, eu parto do princípio que eu aprendi com o próprio Comboni. Eu leio Comboni há 29 anos. Eu aprendi com o Comboni o seguinte princípio: não há missão se não há consentimento. Se de alguma forma, para aqueles povos que recebem os missionários, não se percebe alguma possibilidade de encontro, de relação. Porque uma coisa pode ser até as arrogâncias ocidentais em relação à África, dos projetos, das intervenções. Mas, como Comboni ensina, só se torna realidade, só se encarna na África se de fato essas sociedades africanas se abrem para receber esse projeto.
E Comboni ensinou isso para a igreja. Então, a partir desse sinal de Comboni, desse alerta de Comboni, e no século XIX, Comboni também se destaca por ser um missionário que tem uma imensa produção epistolar. Os missionários combonianos conseguiram reunir 2.500 cartas que ele escreveu a partir de 1845 até mais ou menos a sua morte, da juventude até a morte. Porém, não se sabe se foram exatamente só essas 2.500 cartas. Isso é o que conseguiu ser reunido. E, acima de tudo, tem toda uma produção documental, desde a fundação dos institutos, ao plano de regeneração da África pela África, que, para mim, é um dos documentos mais incríveis do século XIX em geral, não só da igreja. Tá? E por várias razões que eu vou explicar aqui ao Padre Dário daqui a pouco. O postulado para os negros da África Central, que é uma forma de apresentar esse plano de regeneração dentro de um limite que havia, né, no Concílio Vaticano I, por conta de um limite do que se podia apresentar como pauta, né? Lembrar que Comboni consegue nesse documento a assinatura de um bispo brasileiro que vai participar do Concílio Vaticano I, então tem a assinatura desse bispo lá, e falar que Comboni, ele é assim, quando eu comecei a estudar Comboni, gente, isso em 1994, que eu comecei a estudar Comboni. Uau. Vai fazer 30 anos esse ano, é muito emocionante, gente, isso, né? Quando eu comecei a estudar Comboni, o que se dizia é que o Comboni era um homem à frente de seu tempo, ele era um profeta da África. O problema de se dizer que uma pessoa, na religião, no discurso teológico, o profetismo tem um significado muito importante que eu não me sinto em condições de desenvolver aqui. Mas nas ciências humanas e na história, quando a gente diz que uma pessoa é profeta, a gente está retirando ela do tempo histórico. Isso é muito complicado, porque ainda mais o projeto do Comboni, que é criado e construído antes da igreja se aproximar da agenda colonial. O Comboni, inclusive, é um contraponto a essa agenda colonial. Se eu digo que ele é um profeta da África e tiro ele do contexto histórico, a gente cria um problema muito sério, que é imaginar que a igreja só teve uma única forma de pensar a abordagem com a África, sendo muito injustos nessa nossa forma de ver, com dezenas de outras congregações que foram criadas nesse contexto, e especialmente injusto com o Comboni, que vai se dedicar tanto a conhecer essa África quanto a escrever sobre essa África. Lembrando que no século XIX, escrever era quase tão importante quanto fazer guerras e conquistar. A escrita tem um poder muito grande no século XIX. Tem um autor muito importante chamado Eduardo Said, um crítico literário que escreve muito sobre a situação do Oriente Médio, sobre os preconceitos que existem a respeito do Oriente Médio e da islamofobia. Ele disse que escrever é um ato de conquista no século XIX. E Comboni usa essa escrita para trazer a África, para se propor a África no centro de um debate que ele na época não conseguiu realizar, mas que ele quis propor. Muito interessante, Patrícia, esta compreensão tua com respeito ao papel histórico que Comboni teve. Queria agora entrar no específico, então. Tu já levantou quase como que nos deu o índice, né, do nosso diálogo, porque dentro disso tem alguns temas específicos que Comboni de fato toca. O primeiro tem a ver de fato com a relação colonial. Queria te perguntar qual foi a inspiração eclesial e evangélica que Comboni teve na sua relação com o poder colonial ou com uma atitude contra-colonial. Em primeiro lugar, eu digo com muita humildade. E não é porque eu estou falando com um missionário comboniano e nem para comunidades combonianas. Para mim, Comboni é um dos grandes nomes do século XIX. Do ponto de vista de pensar alteridade, pensar a relação com a África, pensar de uma igreja que sai da Europa para o mundo,
ele é um grande nome, ele é um grande intelectual da própria igreja, porém incompreendido, né? E falar do Comboni é muito grande, gente, vocês não têm noção. Eu estudo Comboni há 29 anos e sei que ainda tem muita coisa que sequer alcancei desse personagem histórico, desse intelectual, desse homem de fé e desse missionário. Então o que eu vou falar é o que eu consegui alcançar nesses 29 anos. Bom, em primeiro lugar, o Comboni, ele representa uma geração de jovens sacerdotes que vão encontrar, gente, na África uma esperança. Por isso que os textos dele são muito apaixonados. A África, o primeiro amor da minha vida. Ele tem todo um sentimento romântico que não é só dele, é de toda a geração de jovens sacerdotes dos primeiros 50 anos do século XIX, que vem na África uma esperança. Volta e meia na nossa história, a gente olha para a África com esperança. Por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, a quantidade de jovens europeus e da América Latina que foram para a África participar das lutas de libertação nacional na África, que viam aquele vigor da luta anticolonial, que queriam que aquela luta acontecesse também nos seus países, que seus países também saíssem das ondas fascistas, saíssem das ondas autoritárias. Então, volta e meia na história, a África ela suscita uma renovação, né? Então, falar do papel da África, das sociedades africanas renovando, trazendo um aporte ético para todo o planeta. E Comboni foi muito sensível a isso. Lembrando que Comboni era um jovem que veio vamos dizer assim, de uma família muito pobre, né? Desse campesinato pobre do Vêneto, isso é muito importante, né? Do norte da Itália, uma região que ainda era ligada ao Império Austro-Húngaro. Não é essa Itália que a gente conhece hoje, é uma outra história política. E Comboni era órfão de mãe. Então o pai dele, o Luigi Comboni, que tinha todo um esforço para criar esse menino. E hoje nós temos as escolas públicas, né? E creches. E o pai do Comboni não tinha nem escola pública e nem creche. Então onde ele ia deixar o filho? Ele deixava nesses institutos, que foram inúmeros no século XIX, para a formação de sacerdotes e, ao mesmo tempo, educação de meninos. Então, seria o antigo seminário menor, seminário maior, só que foi do Instituto do Padre Nicola Mazza, que já fazia, junto com os franciscanos e os camilianos e outras ordens e instituições, um trabalho de se trazer crianças da África para elas serem educadas na Europa. E retornarem à África com o saber ocidental, com a formação cristã, para mudar o meio. Então, o Comboni cresceu com esses meninos. Então, essa é uma primeira característica do Comboni. Ele cresceu com as crianças africanas dentro de um mesmo espaço. Gente, eu falo isso. A gente pode estudar uma pessoa a vida toda, mas sempre tem algo a descobrir. Eu já escrevi isso, qualidade. Eu já publiquei a pintura da época que tinha isso, que foi passado pelo Arquivo Comboniano em Roma. Mas eu nunca tinha parado para pensar, gente, Comboni foi um bispo missionário que cresceu com crianças africanas. Ele brincou com essas crianças, ele teve interação. Ele foi o único bispo do século XIX que teve essa história. Então, o plano de regeneração da África pela África, que é a grande contribuição do Comboni, que é de 1864, vem de um homem que convive com negros desde que ele era uma criança. Isso é super difícil. Isso muda tudo, gente. Isso muda toda a forma de ver a realidade. E muito raro na época dele, né? Então, no século XIX ele foi o único. Agora a gente pensar nisso também. Outra chave de leitura. O Comboni, ele teve uma formação do padre Nicola Mazza, que eu chamo no sentido do humanismo cristão missionário. A ideia de que a igreja, para se curar na Europa, ela tinha que ser missionária na África. O padre Nicola Mazza tinha esse princípio, os mazianos, né? Essa cura de alma, ela viria necessariamente por expandir-se, né? E Comboni também tem essa formação que é muito importante. Porém, ele discordava do Instituto Mazza e do padre Nicola Mazza no sentido: não posso tirar as pessoas de um continente. A família africana ela não pode ser desconsiderada. Então, é a igreja, com a educação e com a ciência, que precisa transformar
as relações que se tem com esse espaço. Então, o plano de regeneração da África pela África sonhava com uma união da Igreja Europeia, não só do Instituto do Nicola Matza, ou mesmo do próprio Comboni, dos institutos do Comboni. Era um sonho, por isso que a gente fala o sonho de Daniel. Tem um padre, Clemente Fuzeiro, que ele escreve, ele usa essa expressão, o sonho de Daniel. O que era o sonho de Daniel? Que a ideia de uma África regenerada é os próprios africanos e africanas trabalharem no sentido de uma modernização da África em termos próprios, sabendo utilizar a linguagem ocidental, o conhecimento científico ocidental, que é a época do Comboni, como um homem do século XIX, ele acreditava que era mais avançado, que era o melhor que havia. Porém, Comboni acreditava ser parte, ele, seus missionários e todos os africanos, de uma mesma grande raça, a raça humana. E lembrar que isso, o Comboni, ele já sentia isso, e ele encontra um antropólogo, Edward Taylor, que vai escrever o livro Culturas Primitivas. E nesse livro que ele vai fazer essa ideia, ele vai trazer a ideia do monogenismo, ou seja, que todos nós somos frutos de uma mesma grande raça humana. E Comboni vai acreditar nisso visceralmente, a ponto de pensar realmente dessa regeneração da África pela África. O colonialismo, a forma que se pensava o papel da igreja no colonialismo era o oposto do plano de regeneração da África pela África. Apesar de também os missionários franceses e todos os missionários europeus, a partir de 1880, quando se começa a conquista do interior do continente de fato, vão dizer que estão regenerando a África pela África. Qual é a diferença? E isso é importante dizer, que eu escrevi recentemente um artigo na França, da regeneração de Comboni para as outras ideias de regeneração. A ideia da regeneração do Comboni é pensar numa igreja africana por si própria. Enquanto que todo outro ambiente missionário que vai se aproximar dos estados coloniais e da conquista colonial colocava a igreja africana subordinada às dioceses europeias. E esse clero nativo ele estaria subordinado a um clero branco europeu. E Comboni pensava o oposto. Ele pensava, inclusive, em se ter um alto clero africano numa época em que o racismo científico imperava. Não quero dizer com isso entrar na ideia do profeta pela África, porque se a gente entra nisso, a gente despreza outras possibilidades da igreja ter sido crítica ao próprio processo colonial no contexto que ele surge. Sim. E houveram missionários que foram absolutamente contrários. Só que Comboni, era difícil calar Comboni, né? Então, Comboni foi vencido no sentido de que o projeto dele não era o projeto que a igreja quis a partir de 1880. Porém, Comboni é uma voz extremamente importante para mostrar que a igreja não é uma instituição unívoca, que há outras possibilidades de se pensar a evangelização. E, portanto, não só uma postura pessoal, crítica à colônia, mas sim um projeto de igreja, um projeto de povos, né? Muito interessante. Exatamente. Isso. Mas nessa linha, Patrícia, toca um pouco o tema da colônia, o tema que tu já assinaste da libertação violenta, né? E, portanto, de uma reação ou de uma relação violenta entre os poderes, né? Outro dia tu me comentava, por exemplo, da relação que o Comboni tinha com as armas, né? Qual que é a concepção, na tua ideia, da violência e da relação com a violência que o Comboni teve? Isso é incrível. Eu acho que é uma das partes mais emocionantes das cartas de Comboni. E isso a gente vai encontrar no Liescrit, tá, pessoal? Não nos documentos oficiais dos institutos. A gente vai encontrar os documentos oficiais do instituto, é a normatização, é como deveria ser a regra de vida, o caminho desses institutos. Para quem quiser estudar, eu acho até que os senhores produziram, né, um aplicativo. Sim. Eu tenho esse aplicativo, o Liescrit, eu incentivo após essa nossa conversa aqui que vocês consultem
esse aplicativo e tá lá as cartas do Comboni traduzidas para o português, não tá? Em todas as línguas. Isso foi um trabalho fantástico, que é altamente meritório dos missionários combonianos. Não conheci outra congregação que tenha tido este cuidado de fazer o fundador ser conhecido em todas as línguas das áreas missionárias. É mais um aspecto louvável aí dos combonianos nesse sentido. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, eu só me esqueci da pergunta que eu comecei a falar. O tema da violência e das armas. A das armas, então. Isso é crucial na obra do Comboni, porque quando a igreja ela quer viver o seu sonho no mundo católico, da Civita Católica, essa é a geração do Comboni, da Civita Católica. Ele acreditava que seria possível a igreja estar na África e a África ser retaguarda da igreja, mas de que forma? Tendo uma igreja africana de fato. E essa igreja africana, de fato, inclusive, poder receber o Papa exilado, gente. Ele tinha essa ideia de que o Vaticano poderia mudar para a África. Uau. O Comboni é incrível nesse sentido. Por quê? Porque ele tem uma visão humanista de que há um potencial no trabalho missionário articulado ao trabalho científico e ao conhecimento dos povos locais de se criar uma igreja africana, de fato africana, que está dialogando com as outras experiências católicas. Obviamente que ele tinha aquela visão de que a África era primitiva, infelizmente, do século XIX, mas é uma visão que ele partilhava dessa visão como um homem do século XIX, porém ele acreditava que a evangelização com a educação poderia criar uma equanimidade na diferença entre os povos. Isso é muito rico. E aí ele vai, portanto, as missões de Comboni, elas trazem um aporte de vida muito grande. E o missionário, ele é o evangelizador, o trabalhador e o educador. Então, o missionário tinha que ajudar as famílias africanas a viverem o que ele estava trazendo. E não negar essa família africana. Portanto, quando ele começa a perceber que as missões católicas se aproximam dos projetos coloniais e que chega a se dar permissão de porte de arma para missionários, porque esses missionários, no caso da experiência francesa, passam até a ser entendidos como se fossem funcionários do Estado, devendo defender as terras onde eles estivessem contra a população local, Comboni vai dizer abertamente: eu sou absolutamente contra a missionário ter a permissão de aporte de arma, porque se é para ter porte de arma, não é para a gente estar lá. A missão não é para levar a violência. Se o missionário precisa sair da Europa com a arma, o que ele quer? Aí se dizia na época, não, a arma é para matar os muçulmanos, os africanos na aldeia não. E ele dizia, então a gente vai matar muçulmano? É isso? Isso é um absurdo, a gente não está indo só pelos povos que não são muçulmanos, a gente está indo para todos. Se a gente vai criar essa distinção, se a gente vai matar uns e deixar outros, qual é o sentido da nossa presença? Por isso ele levanta o versículo. Num século que quer conquistar a África, que quer explorar a África, só que eu quero mostrar para a Padre uma lógica contrária. A igreja poderia ter seguido o outro caminho. E Comboni é esse sinal. Deslocar ele do passado e jogar ele para frente é tornar o Comboni não compreendido nem no passado e nem no presente. Compreendo, sim. Você antes falou bastante vezes do investimento e da confiança que o Comboni tinha no protagonismo do povo africano. Falaste também da importância da família, mas comente de modo especial a relação do Comboni com a mulher, dentro do povo africano e também dentro da igreja que ele vinha pensando possível instalar na África. Bom, isso é enorme. Se eu extrapolar sobre me lembra do tempo, okay. Por favor. Bom, Comboni, ele não teve mãe. Isso é um fato muito importante. A mãe dele morreu quando ele era muito criança. E a ausência dessa figura materna foi muito importante para ele. Até para ele entender o sofrimento das crianças órfãs, porque órfão também ele de mãe. Então ele tinha uma sensibilidade muito grande com essa relação mãe e filho.
E Comboni tinha uma amorosidade pela família africana, mesmo que essa família africana fosse muito distante do que ele conhecia na Europa, do modelo pai, mãe e filhos, desse modelo monogâmico. O Comboni, o que é muito rico no humanismo, veja bem, para a igreja ele é um santo, eu super respeito isso, mas a minha fala ela é diferente, porque ela é uma fala da ciência, né? Só para deixar claro isso, né? Então o humanismo comboniano, ou seja, a visão de sociedade, a visão da espécie humana e do nosso papel, ele é um missionário, gente, ele descreve as mulheres e as crianças, ele humaniza. Essa é uma das coisas mais difíceis de se encontrar na escrita missionária do século XIX, é como ele descreve. E ele, a seu modo, como um homem do século XIX, ele é muito sensível às dores femininas. Eu quero trazer alguns casos que eu separei aqui para essa nossa conversa de hoje. No primeiro caso, Comboni, ele era muito crítico dos homens, das posturas masculinas e mais crítico ainda do europeu que ia para a África reproduzir os padrões de exploração, de violência, de saque, de escravização e de uso de armas. Ele deixa isso muito claro. Então, eu vou pegar 3 exemplos. Um é de uma família em que um comerciante austríaco, porque como ele era bispo, ele sabia de tudo que acontecia entre os comerciantes, as famílias dos comerciantes, e ele era uma autoridade religiosa católica em Khartoum, então ele sabia de tudo que acontecia. Então ele conta a história de um comerciante austríaco, aí ele já começa concubinário, porque ele era casado na Áustria, ele sabia que ele tinha esposa, mas que ele tinha amantes, e ele tinha essas amantes de uma forma muito brutal. Ele comprava essas mulheres para serem escravas dele, para cuidar da casa e para ter o sexo. E Comboni tinha horror, absoluto horror dessa situação. Então ele conta essa história, que esse comerciante austríaco comprou uma menina em que ele super abusou dessa menina por ela ser muito bela, e ele depois comprou uma outra menina e ele teve filho com essa primeira mulher que ele usava como escrava sexual, ele teve filho com a segunda mulher que ele usava como escrava sexual, e as duas pediam que ele tivesse uma terceira escrava, porque o homem ele tinha total relação feminicida com as mulheres praticamente, e todas tiveram filho. E a primeira esposa combinou com as outras de que, apesar do marido ser um violador, um escravista, de que elas teriam uma relação no estilo do casamento muçulmano, em que todas eram mães de todos os filhos, e que haveria uma hierarquia entre elas em que elas se respeitariam. Gente, quem conta isso para mim é o Comboni. Uau. O Comboni tem essa sensibilidade de escrever isso. Sabe por quê? Porque um dia esse homem morre, a viúva pede toda a riqueza que ele construiu no Sudão. Essas mulheres são lançadas na miséria. Uau. E elas vão buscar o Comboni para ele ficar com as crianças. Ele as convida para ficar com elas também. Ele ouve a mais velha aponta essa história para ele. E ele fica profundamente comovido. E ele diz da dignidade dessas mulheres. Vejam essas mulheres africanas. Ele diz na carta, na pior condição que uma mulher poderia se encontrar, elas se organizam, elas criam solidariedade. E o que vai acontecer no final? A mais velha diz, eu sou muçulmana no meu coração, eu não vou conseguir me converter. E a do meio também diz, e elas pedem ao Comboni, a terceira esposa ainda é muito novinha, fique com os nossos filhos e fique com essa jovem. Nós vamos continuar andando, e se tiver que morrer no deserto, nós vamos morrer. Mas a gente não vai se tornar católico só para ter seu abrigo. E o Comboni aceita, e emocionadíssimo ele escreve essa carta, em que ele conta a dignidade da mulher africana, que no meio da pior situação possível que uma mulher poderia passar, faz isso.
Ele também conta a história das resgatadas da escravidão, meninas que eram resgatadas da escravidão e que iam para as missões. Ele conta a história da Caterine Zenabi, da Fortunata Quaché, da Bianca Lemuna. Bianca Lemuna era albina e ele consegue, né, trazer essa menina. Essas 3 meninas foram educadas pelas irmãs, obviamente dentro de uma visão do século XIX de educação. Ninguém tinha refresco na educação do século XIX, nem as crianças europeias, nem as crianças africanas, não tinha refresco. Então tinha castigo físico, tinha disciplina muito dura, e havia também uma percepção da diferença racial. As missionárias tinham isso, se sentiam superiores. Mas Comboni trazia a vida dessas 3 meninas, ele as escutava. E ele trouxe a vida dessas meninas antes delas se tornarem cristãs. Ele dá detalhes, ele conversava com essas meninas. Então Comboni, e além disso, Comboni apostava muito nas missionárias, na fidelidade das mulheres à missão. Ele acreditava, ao contrário do que se dizia a ciência da época, que o físico das missionárias as permitiriam ter mais adaptabilidade ao clima e conseguiriam estar mais próximas das famílias, né, dentro dessa ideia da regeneração. Então, não é porque ele não conseguiu fazer conversões entre os muçulmanos e que a maior parte das conversões acontecia entre os escravizados, que ele vai desejar a morte dos muçulmanos e vai aceitar que missionários ou soldados europeus matem muçulmanos. Ele diz, ou essa mensagem cristã é para a vida de todos, ou não faz sentido estarmos aqui. É isso. Uau! Não, muito obrigado, Patrícia. Respondeste a partir de histórias bem concretas e com isso destacando algumas sensibilidades e algumas contradições, como são típicas de todas as épocas históricas. Eu tenho ainda 2 perguntas para te fazer. Sim. O tempo está passando, mas está passando de modo prazeroso. Essas últimas 2 que te faço são perguntas um pouco mais amplas, mais gerais. Uma é a seguinte: a partir destes relâmpagos, dessas luzes que tu está nos dando, né? Mas olhando a figura do Comboni como um todo e como um missionário, na tua opinião, o que significava evangelizar para ele, né? Qual que é o sentido da palavra evangelizar e da missão que ele sentia como evangelizador? Como um missionário do século XIX, ele queria civilizar, né? A evangelização é a transformação material do espaço, do comportamento das pessoas, da espiritualidade das pessoas. Mas o que é interessantíssimo no Comboni é que Cristo, ele se encarna na vida das pessoas. Não poderia haver uma contradição entre Cristo e as pessoas que recebiam esse Cristo. Ele percebia a ausência do Cristo, tanto em muçulmanos que não o aceitavam, quanto também em traficantes de escravos europeus que eram hipócritas. Ele nega o funeral cristão a um traficante de escravos que era horroroso, que fazia muitas maldades. E ele vai dizer no livro dos defuntos da paróquia de Khartoum, isso, Alfonso de Malzac, concubinário, que tinha uma relação maléfica com as pessoas, de pura maldade, teve negado o seu funeral católico. Ele não deu funeral católico a Alfonso de Malzac. Por quê? É porque o Comboni era mau? Que ele era intolerante? Nem um pouco. Porque para Comboni, isso é muito forte no Comboni. Ser cristão é ter uma atitude pró-vida, é ter uma atitude de respeito incondicional ao outro. Mesmo que esse outro não concorde com você e nem queira ouvir sua mensagem. Para Comboni, ser cristão está intrinsecamente ligado a ser humano. Para Comboni, de fato, Cristo é Deus que está na vida humana. E todo aquele que viola a vida humana é um anticristão.
Isso é muito forte. Muito obrigado, Patrícia. Da mesma forma, você já citou, e essa é a minha última pergunta, o lema principal de Comboni, né? Regenerar a África com a África. Interessante, inclusive, tu comentava que não é um lema exclusivo dele, né? Que outros o utilizavam, mas que ele teve um entendimento próprio, né? Único. Isso. Único, Então, eu queria que tu concluísse um pouco com isso, né? Em síntese, o que significou, de fato, no itinerário, né? Tu falava um pouco também da perspectiva, da intuição, do sonho, né? Mas depois, no itinerário histórico, até a morte dele, e depois, né? Se quiser comentar, na continuidade da missão que ele deixou, o que significou regenerar a África com a África? É possível? Se conseguiu? Ele não conseguiu porque se fazem escolhas de se ter uma outra relação com a África, de relações capitalistas predatórias, em que a igreja se encaixa nessa relação. Mas o que eu quero dizer, e acho que é muito importante na área de história, é que quando a gente vai estudar a história das missões católicas, a gente acha que elas naturalmente já se encaixavam com o capitalismo e com o poder colonial. Não é. Houve crise na área missionária, houve sofrimento, teve gente que foi silenciada, teve gente que deixou a igreja, teve padres que deixaram a missão, teve padres que deixaram a igreja por causa dessas contradições coloniais. Isso foi extremamente sofrido, né? Porque se considera, para muitos missionários como Comboni, o projeto colonial é a desistência de fato da evangelização da África, é a desistência de fato da promoção humana da África, né? E ele vai dizer, porque é um modelo missionário que vai vingar na África, que vai ser muito forte, o modelo das colônias anti-escravistas, em que pessoas que eram tiradas de rotas de tráfico de escravizados, também retiradas de uma forma muito violenta, muito brutal, elas eram encaminhadas pelas missões católicas das áreas controladas pelos franceses, pelos belgas, pelos alemães, e essas pessoas eram colocadas em colônias anti-escravistas e trabalhavam em condições, eram trabalhadores forçados dos missionários. E isso Comboni jamais quis. Para ele, a colônia anti-escravista é a desistência do projeto da regeneração. Mas o que vai acontecer após a morte do Comboni? Tem a grande revolta anticolonial no Sudão, a revolta marxista. Os missionários são feitos prisioneiros, o outro grupo dos missionários foge, tem que deslocar a missão, né? Com medo da missão ser invadida, deslocam a missão para o sul do Egito. E os sucessores de Comboni, sem Comboni, eles vão seguir a lógica colonial da época, né? Vão investir nas colônias anti-escravistas, vão contribuir para essa construção, para a estruturação dos distritos do sul do Sudão, ensinando inglês como uma língua geral, afastando essa região do norte muçulmano, criando essa divisão para que nunca mais houvesse uma união sudanesa contra um poder colonial. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Comboni é uma herança incômoda, a começar para os próprios missionários combonianos, que na época tem outros nomes, né? A congregação se divide, você vai ter o grupo que vai receber até um nome inglês, Verona Fathers, aí tem fragmentações do próprio Instituto Comboniano. A reunião desse instituto novamente só vai acontecer no pós-guerra. Então, o que eu acho admirável de estudar a história dessa congregação é como ela sofreu todas as consequências históricas e como ela está aqui até hoje, nunca desistindo da África. Eu queria terminar falando dessa beleza das escolhas combonianas, e mesmo em espaços que não são a África, essa ideia da opção por aqueles que mais precisam, por aqueles que são os excluídos, por aqueles que precisam de fato dessa atenção adigente, né, da promoção humana. Isso do ponto de vista histórico, né? E missionária com paridade. Não, uma conclusão muito bonita, mas vou querer interromper essa lógica de conclusão porque queria te pedir uma especificação mais precisa, porque disseste uma coisa que acho que vale a pena aprofundar só um pouco. Explica um pouco melhor por que a colônia anti-escravista não corresponde com o projeto de evangelização, né? Eu esclareço sim.
O projeto de regeneração ele é um projeto de sociedade, de desenvolvimento, Sim. de se criar estruturas católicas, mas estruturas sociais que promovessem o quê? A educação, o avanço científico. E o clero nativo, ou seja, o clero africano, ele precisava, Comboni sempre teve visão disso, que o clero africano ele precisava de uma sociedade desenvolvida cientificamente, desenvolvida literariamente, com uma excelente educação dos jovens africanos. O padre sozinho não faz verão. Sim. Ele tinha essa noção completa, né? Não adianta ter um clero e a sociedade e as famílias não terem essa atenção e não terem essa possibilidade de surgir junto. Então, a regeneração não é só ter o padre ou ser ter o clero nativo, que isso já existe na igreja desde o século XVII, né? Desde quando foi criada a propaganda FIDE, que cuidava das missões exteriores. Tem que se desenvolver o clero nativo. O Comboni já sabia disso, todo mundo sabia disso quando ia ser missionário. Porém, qual o papel do clero nativo é a grande contribuição do Comboni. O clero nativo, com uma ciência nativa, com uma universidade nativa, que iriam regenerar a África. Portanto, não só no... A colônia de escravista, não. Ela é uma colônia administrada por missionários brancos que sobreviviam utilizando, eu preciso falar, o trabalho forçado dos africanos nessas colônias. O Comboni tinha uma outra visão. Quando o Comboni viu isso vencer, ele falou, ele não falou porque ele não é paulista, mas ele falou assim, olha essa situação, né? Veja o quanto isso se perde. Né? E perto de morrer, eu queria resgatar a última carta que se achou dele vivo, em que ele retoma o sonho. A África foi o primeiro grande amor da minha vida. Ele fala disso no final da vida, né? Quando ele percebe que o projeto dele não venceu, né? Não é o projeto que entrou. E ele finaliza, né, a última carta dele falando desse amor, que é um amor de uma vida inteira, que é um amor que atravessou, né? E ajuda quem não é da igreja ou quem é da área científica a entender o que é o amor missionário. Esse amor missionário ele é real, ele existe. É um afeto realmente genuíno que dá sentido para a vida de pessoas que, como o Comboni, acreditavam que aquilo era uma forma de se realizar e realizar com o outro. Né? Para a pessoa que tem essa opção, esse amor, esse afeto, essa ideia de que eu sou feliz na medida que eu sou feliz com o outro. Eu me autorrealizo na medida que eu ajudo o outro a se realizar. Eu quero só sinalizar isso porque para a gente que é leigo e para quem nem é católico, esse amor missionário ele é difícil de ser compreendido, especialmente hoje. Pior ainda hoje, né? Que os seres humanos hoje são, sobretudo, seres humanos desejantes. Eu quero tudo para mim. Nunca o mundo foi tão egoísta. Então, num mundo tão egoísta, tão hedonista, existe esse amor missionário? Existe. Só que a gente nem consegue entender um amor missionário. O que é esse amor missionário? É um amor que preenche, é um amor que acalanta, é um amor que dá sentido, é um amor que te informa, mas é uma dinâmica de amor que nasce da ideia de que eu sou humano porque o outro pode ser humano comigo. Eu sou humano porque eu consigo fazer que o outro seja plenamente humano. Isso é uma realização profunda. É isso. Patrícia Teixeira Santos, a segunda conclusão foi até melhor que a primeira, parabéns. Aí, acho que nos deixaste também com muito apetite e muito desejo de aprofundar, conhecer mais. Quem sabe possamos ter outros diálogos como este, né? Mas já tivemos realmente um mergulho que nos permite colher a grandeza deste homem e a importância, como tu concluí agora, de não deixar cair os nossos sonhos, né? De não deixar cair também as intuições e visões, apesar de estarem indo às vezes contra a correnteza, como foi no caso do São Danilo. Muito obrigado, Patrícia. Um abraço grande a você e muita força nos teus estudos, que tu possa continuar ainda por muitos e muitos anos, porque nos ajuda também a sulcar e caminhar atrás de tuas pegadas. Obrigada, eu agradeço a congregação dos missionários combonianos
por todos esses anos que me permitiram fazer pesquisa, por todas as casas combonianas que me receberam no mundo. Sou muito grata aos antigos provinciais também, aos padres gerais que conheceram meu trabalho e que me deram essa permissão de ter essa sensibilidade da congregação no mundo todo. Isso é muito raro e isso é de uma congregação que realmente tem compromisso. Agradeço imensamente. Daniel, amado Santo Libertador, Daniel, profeta vencedor.